Queridos irmãos de Ideal Espírita, mais uma vez estamos aqui para compartilharmos este estudo da doutrina espírita, o Consolador prometido por Jesus, o cristianismo redivivo. A lição de hoje é de número 38, do livro Palavras de Vida Eterna, pelo Espírito Emmanuel, psicografia do estimado Chico Xavier. O título é Salvar-se. E esse trabalho é retirado da primeira carta de Paulo, o bandeirante do cristianismo, para Timóteo, no capítulo 1, versículo 15. Vejamos o que fala o nosso querido bandeirante do cristianismo. Diz ele: palavra fiel é esta e digna de toda a aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Sabemos que Jesus veio, sim, para nos salvar. Mas como é esta salvação? É simplesmente de rompante? De imediato? Sermos de uma hora para outra por aceitarmos Jesus? De sermos elevados às culminâncias espirituais? Não, absolutamente não. Não é Jesus que nos salva. Tanto que ele várias vezes disse: tua fé te salvou. A fé raciocinada. Não a fé dogmática, mas a fé que entende e compreende a razão de nossas desditas, de nossos infortúnios. Então a salvação de Jesus está no seu Evangelho. No seu Evangelho de amor, no que ele nos disse, no que ele nos exemplificou. Aí sim, seguirmos Jesus, como ele mesmo nos afirmou. Negarmos a nós próprios, nossos valores do nosso ego, das nossas crenças, carregarmos nossas cruzes e segui-lo. Seguir Jesus é exatamente isto: cumprir as leis do Pai que se encontram em nós, no nosso psiquismo profundo, na nossa zona crística, no reino de Deus que está em nós, como o próprio Cristo nos afirmou. Vamos ver o que Emmanuel nos fala a respeito disso. Diz ele: é digna de nota a afirmativa do apóstolo, asseverando que Jesus veio ao mundo salvar os pecadores, para reconhecermos que salvar não significa arrebatar os filhos de Deus à lama da terra, para que fulgurem de imediato entre os anjos do céu. Exatamente isto que Emmanuel nos orienta e nos fala, que não seremos arrebatados da lama de imediato e sendo elevados à condição de espíritos seráficos, anjos tutelares. Isso não é feito desta forma. A evolução vai facultando a nós a possibilidade de avançarmos neste caminho, primordialmente através das mudanças mentais, da transformação moral que nos cabe lentamente. Por isso, precisamos e carecemos de reencarnações propiciatórias. Como diz a nossa querida Joana, cada existência é uma virtude a ser adquirida. E como chegar à condição de espírito puro? Jesus nos convida: sede perfeitos, como perfeito é vosso Pai celestial que está nos céus. É a perfeição relativa, porque a absoluta é somente a do amantíssimo Pai. Agora, como chegarmos à perfeição relativa com todos os valores morais? Só há um caminho: pelas reencarnações, a transformação que virá através do autoconhecimento, do conhece-te a ti mesmo, para entendermos fielmente
honestamente quem verdadeiramente somos e assim fazermos as nossas escolhas. E Emmanuel aqui continua dizendo o seguinte: assinalemos que, logo após a passagem do Senhor, a vinda de Jesus até nós, entre as criaturas humanas, a fisionomia íntima dos homens, de modo geral, era a mesma do tempo que lhe antecedera a vinda gloriosa. Emmanuel está aqui nos afirmando que a fisionomia dos homens era a mesma, ou seja, o processo evolutivo é muito lento. Temos que nos descondicionar, nos desimpregnar. Por isso precisamos das reencarnações. Então não mudamos de uma hora para outra, num átimo. A mudança é lenta, é gradativa, vencendo nossas sombras. Por isso as mudanças não ocorrem simplesmente, como muitos imaginam, por aceitarem Jesus. A aceitação de Jesus é muito importante, mas temos que seguir as suas leis, do seu evangelho de luz, do seu evangelho de amor. E continua aqui então, Emmanuel. Mantinham-se os romanos no galope de conquista ao poder. Os judeus permaneciam algemados a racismo infeliz. Os egípcios desciam à decadência. Os gregos demoravam-se sorridentes e impassíveis, em sua filosofia recamada de dúvidas e prazeres. Ou seja, diz aqui Emmanuel, os homens continuavam o mesmo. As mudanças não são de sopetão. As mudanças serão lentas e continuam sendo lentas. Por isso, volto a afirmar, a necessidade da reencarnação. Os senhores, nos fala Emmanuel, continuavam senhores. Os escravos prosseguiam escravos. Mas ele afirma aqui categoricamente, todavia, o espírito humano sofrera profundas alterações. A ideia de Jesus era exatamente essa: tocar as almas, nas suas fibras mais delicadas. Eles não seriam mais os mesmos. Sabemos que quando falamos de Jesus, usamos uma verbalização mais doce, mais delicada, mais amorosa, ou seja, as energias mais profundas, mais delicadas, são movimentadas quando falamos de Jesus. Então, o espírito humano, sim, sofrera profundas alterações, embora as mudanças não ocorriam. Iriam ocorrer através dos tempos. Da mesma forma, isso acontece conosco. As criaturas, diz Emmanuel, ao toque do exemplo e da palavra do Cristo, acordavam para a verdadeira fraternidade e para a redenção, por chama divina. Começou então a clarear os obscuros caminhos da terra, renovando o semblante moral dos povos. O processo é lento. Os caminhos obscuros estão sendo clareados para a transformação psíquica e moral das criaturas humanas. E Jesus veio exatamente para isso, tocar pelo seu exemplo, pelas suas palavras, pelos seus dizeres, todos os corações. Vamos aqui nos recordar do Sermão da Montanha. As bem-aventuranças, todas elas traduzem a evolução do homem, a evolução espiritual. Salvar-se, pois, não será subir ao céu com as alparcas do favoritismo religioso, as sandálias do favoritismo das religiões. Não é por aí que vamos ascender para esta salvação, mas sim, como diz Emmanuel, converter-se
ao trabalho incessante do bem, para que o mal se extinga no mundo. Salvou-nos o Cristo, ensinando-nos como reerguer-nos da treva para a luz. Aí está a salvação. O caminho que ele nos deixou, atapetado de estrelas. Embora teremos que lidar com muitos espinhos, com muitas dificuldades, com muitos óbices, mas temos que estar firmes neste grande tapete. Sermos exemplos, não só as palavras, porque as palavras convencem, mas os exemplos arrastam. Então não são as alparcas, as sandálias do favoritismo religioso, pelas criaturas que obtêm cargos religiosos, chamados missionários. Não. É o trabalho da humildade, o trabalho da transformação, do reconhecimento de si próprio. Salvar é, portanto, levantar, iluminar, ajudar e enobrecer. E salvar-se é educar-se. Alguém para educar os outros. Aí está o caminho, neste pequeno parágrafo. A salvação é o levantamento do espírito diante das faltas cometidas em outras existências e nesta. O processo de autoiluminação, iluminarmos nossas sombras. Só veremos nossas sombras, que são obscuras, se elas forem iluminadas pela nossa proposta transformadora. Ajudar a caridade. A caridade, pois sabemos que fora da caridade não há salvação. E o enobrecimento do espírito. Então, esta salvação, diz aqui Emmanuel, encerrando esta apresentação, esse estudo. A salvação é a autoeducação. Educação moral. Fundamental para a ascensão do espírito. Para sermos criaturas credenciadas a salvar os outros. Não só pelas palavras, companheiros, mas o exemplo. Exemplo de integridade, de honestidade. Sermos criaturas ilibadas de caráter. Aí está o exemplo para salvarmos outras criaturas que aprenderão conosco. Que Jesus nos abençoe, meus irmãos. Esta beleza extraordinária, esplendorosa, que é a nossa doutrina espírita. Graças a Deus por tudo e que assim seja.